Não foi o templo que esqueceu José, mas os egípcios, seus governantes, que se perderam no tempo. Se o benfeitor foi esquecido e os israelitas vivem escravizados, é porque o povo se entregou a um outro homem, um homem de propósitos malignos e de destruição. Oremos na manhã de hoje, Senhor meu Deus, como é bom estar na tua presença, onde há liberdade, porque ao lembrar do passado, quanta coisa que não posso mudar, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Eu creio, Senhor, que estás me transformando para um futuro de glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nosso roteiro bíblico hoje está no livro do Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 7 a 9 e versículos 12 e 13 do primeiro capítulo. Está escrito assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Versículos 12 e 13. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Oh, misericórdia! Meus irmãos, as circunstâncias na terra do Egito haviam mudado completamente entre o Gênesis e o Êxodo. O que agora o texto menciona caracterizava o faraó e seu povo. Está no verso 8. Eles não conheciam José. Estevão, em Atos capítulo 7, também citou essa passagem, né? José, meus irmãos, ele é um tipo de Cristo, aquele que salvou o Egito e preservou a vida de toda a nação, agora fora totalmente esquecido. Porque o mesmo acontece nesse mundo do qual Satanás é o príncipe. Jesus, o Salvador, não tem lugar nos pensamentos da humanidade. Por isso, as almas são arrastadas a uma terrível servidão como resultado de não conhecer a Deus e a seu Filho. Algumas gemem, mas a maioria ignora o próprio cativeiro. Eu tenho visto pessoas em volta em muito pecado, e elas acham que isto é liberdade, mas elas estão passando por uma espécie de castigo, né? A verdade é que os opressores propagam-se mais que os vulnerabilizados, e resta agora aos fracos tornarem-se fortes ou serem mortos por aqueles que temem. O crescimento dos filhos de Israel foi fenomenal. O versículo 7, quando nós lemos isso e comparamos com o verso 37 de Êxodo capítulo 12, né, de 70 homens que entraram no Egito, ela saltou para 603 mil com idade superior a 20 anos. Então é possível considerarmos uma população de 2 milhões no mínimo. No versículo 9, o próprio faraó reconhece pela primeira vez os filhos de Israel uma nação. A promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis capítulo 35, de que os seus descendentes seriam fecundos e se multiplicariam, realmente se cumpriu no Egito. Por isso, foi considerada uma ameaça à segurança do Egito, mas ao mesmo tempo uma fonte econômica. Então, logo a escravidão controlaria esse perigo, além de extrair o máximo do vigor aproveitando essa mão de obra israelita. O algoz, traidor, ele é pior que um homem sem palavra e velhaco covarde, porque os velhacos e covardes ainda têm a hombridade de se esconderem quando são cobrados. Já o traidor não, ele vive à custa de seus enganos, de traições, de trapaças, nasce sem moral e morre como um desqualificado, né? A escravidão, meus irmãos, na qual Satanás mantém a humanidade, é simbolizada de maneira impressionante por meio do impiedoso trabalho a que os filhos de Israel eram submetidos, diz o verso 13. Porém, o tema do Êxodo não é a escravidão, mas a redenção, a libertação dos filhos de Deus desse terrível poder. Entre os versos 12 e 13, desculpem, acontece o inesperado na história egípcia. Os governantes, os usurpadores, eles foram expulsos. Os mais estudiosos dizem que no ano 1570 a.C., mas os patriotas egípcios continuaram escravizando os judeus. O perverso rei
ordenou a matança de todos os meninos recém-nascidos em Israel na época do nascimento de Jesus, que nós lemos em Mateus capítulo 2. Mas no Egito, Deus levantou mulheres tementes a ele que não temiam a ordem do rei para frustrar os planos do inimigo. Quão preciosas, meus irmãos, são para Deus as marcas da fidelidade em um mundo onde Satanás reina. As corajosas e idosas senhoras reverenciavam a Deus, obedeciam a Ele e não aos homens. Elas entendiam que filhos são dádivas de Deus, enquanto que o infanticídio, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é pecado. As duas mulheres mencionadas pelo nome provavelmente eram representantes líderes dessa profissão, a profissão de parteiras. Como é lindo poder colocar uma criança no mundo, né? Porque uma população exponencialmente em crescimento, é pouco provável que tivesse apenas duas parteiras para dar conta de tantos nascimentos. Agora, ao invés de entendermos a atitude das parteiras como uma manobra de arranjar uma mentira justificável de proteção ao povo de Deus, devemos entender como uma ação que expressa a verdade. Primeiro, Deus estava intervindo diretamente nessa questão de nascimento e crescimento nacional. Dessa forma, temos a compreensão de que nenhum decreto de Faraó ia funcionar conforme ele queria. Outra bênção extraordinária era que Deus tornou as mulheres hebreias saudáveis e dava à luz com muita facilidade. Diferente do que nós vimos na ficção. Eu não estou depreciando a ficção, pelo contrário, apenas lembrando aqui que eu estou usando aqui o texto original do hebraico, que fala que as mulheres hebreias eram vigorosas e davam luz com facilidade. Deus tornou as estéreis em mulheres férteis. Meus irmãos, a verdade é que o terceiro programa de extermínio imposto às parteiras fracassou, o que fez Faraó exigir de todos os seus súditos envolverem-se na matança de todos os recém-nascidos do sexo masculino. Ironicamente, sua própria filha resgatou uma criança hebreia do sexo masculino no rio Nilo e a criou como sua. Sobre esta criança que se tornou o homem, o grande homem legislador Moisés, é uma outra história que nós vamos apreciar numa outra ocasião. Então, que você possa orar comigo na manhã de hoje. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por sempre conduzir em triunfo aqueles que o Senhor escolheu para o teu louvor. Obrigado por me fazeres povo dessa nação eleita, pelo qual nos remiste com o teu sangue, nos tiraste do jugo da escravidão. Senhor, minha justiça. Amém. Que o Senhor te abençoe e que te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus.